sábado também às 10h45. Nas quintas-feiras nós temos os estudos do Livro dos Espíritos, às 19 horas, e às 20 horas nós temos o estudo sobre mediunidade. Temos também evangelização infantil aos sábados às 9 horas da manhã. Mas todos esses estudos estamos em recesso. Continuamos com as reuniões públicas às terças-feiras, às 19h30, e aos sábados às 9 horas da manhã. Nós hoje vamos estudar com a nossa irmã Jane, com o tema Tudo é Bom. O tema central desse mês é Feliz Ano Novo, né? Isso é diferente. Então, hoje, Tudo é Bom, com a nossa irmã Jane Dias, e sábado, A Lei da Vida, com o nosso irmão Guilherme Machado. Tá? E na próxima terça-feira, ao próximo, com a Rosa Silveira. Vamos então também lembrar de acessarmos, de assistirmos a programação da Rádio Rio de Janeiro. Vamos prestigiar essa nossa emissora espírita do nosso estado, com tanta programação tão boa, tão edificante. Começamos então nossa reunião de hoje com a lição número 96 do livro Fonte Viva, que é ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. A lição 96 tem o título Além dos Outros. Não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 46. Trabalhar no horário comum, irrepreensivamente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo o bastante nas esferas das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos imperativos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outro desprezou por emprestado? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos sem inveja e sem ciúme e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar a utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a exalar os símbolos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem
Boa noite a todos. São umas questõezinhas de quando o negócio assim ao vivo, né? Acontece. Então, como o nosso tema é Feliz Ano Novo, desejando um feliz ano novo para todos nós, a reflexão de hoje vai falar que tudo é bom. Não estranho, tá? Mas é verdade. Tudo é bom. Tudo de fato é bom. Mas tudo o quê? Tudo mesmo, gente. Tudo de verdade. Essa lição está no livro do Mestre, que é um livro do Vinícius, que Vinícius é o pseudônimo do Pedro de Camargo. Então, nesse texto, ele vai detalhando o que é bom. O frio é bom, acontece calor, mas o calor é bom, a chuva é boa, o sol é bom, o vendaval é bom, a calmaria é boa, o prazer é bom, a dor é boa. E não é nada de masoquismo não, tá? Nem papo de espírita que gosta de dor, não é isso, a gente vai entender. O convívio é bom, a solidão é boa, o riso é bom, a lágrima é boa, os cabedais, né, os cestos, os cabelos são bons, a pobreza é boa, mandar é bom, obedecer é bom, o vigor é bom, a fraqueza é boa, o trabalho é bom, o descanso é bom, a paz é boa, a luta é boa também, o dia é bom, a noite é boa, o amigo é bom, o inimigo a seu turno é bom, o céu é bom, a terra é boa. Tem só um diferencial nisso tudo aí. Em suma, tudo é bom uma vez Cristo reine no coração. Então, uma vez que Cristo reine em nossos corações, tudo é bom. Porque todos os fatos, todos os acontecimentos, todos os momentos, com base no Cristo, na sua doutrina de amor, é bom, é importante. Então, como é que nós poderíamos pensar um pouco em tudo isso que o Pedro de Camargo diz que é bom? Tem coisas ali que de verdade, não precisa nem de botar assim aquele tiquezinho, né? Ok, rapidamente. Especialmente nas coisas consideradas por nós como sendo coisas boas. E não é por acaso que geralmente o que nós consideramos como sendo boas coisas estão ligadas ao âmbito material. Porque apesar de nós sermos espíritos, nós somos espíritos, nós ainda vivemos como se fôssemos corpo, como se fôssemos matéria, como se a nossa experiência de vida se resumisse do dia do nosso nascimento até o dia da nossa desencarnação. Então é natural, no estágio em que nós nos encontramos, né, de evolução como espírito, que a gente ainda pense assim, ainda haja como se nós fôssemos corpo físico, esquecendo que nós somos de verdade. Então, se a ideia do corpo físico, eu sei exatamente tudo que é bom ali, mas baseado na matéria, baseado na materialidade. Agora, quando eu vou meditar sobre a minha realidade, sobre o fato de que eu sou um espírito milenar, criado, secular, né? Vamos aumentando nossos tempos aí, né? Criado por Deus, na condição de simples e de ignorante, lá no iníciozinho, e que eu venho me desenvolvendo, venho evoluindo até chegar ao estágio que eu estou. Eu já passei de muitas experiências, nem todas tão exitosas como a de agora, porque queiram ou não, acreditem, nós estamos na nossa melhor versão. Nós nunca, os
mal nós não gostaríamos de fazer e ainda assim praticamos, esse incômodo é o que vai nos mover àquela questão do melhoramento. Esse incômodo, esse saber, tudo bem, essa é a minha melhor versão, maravilha, mas ainda não é a versão. Até aparecer aqui, milhões de vezes a questão 625 do livro dos Espíritos vai aparecer, porque nós precisamos saber enquanto estamos seres dentro do planeta Terra, qual é o máximo que nós podemos chegar. Qual é aquele espelho, onde é que quando eu me espelhar de fato naquela personalidade, naqueles feitos, eu estarei de verdade chegado a um patamar de evolução tal que eu já vou conseguir compreender a lei de Deus, saber da sua vontade e praticar essa lei na sua integridade. Que é o caso de quem? Quem nós conhecemos que já pratica essa lei integralmente? Nós conhecemos. Exatamente. Jesus, o Cristo, é o guia e modelo da humanidade. É simplesmente esse que nós, os habitantes aqui da Terra, precisamos perseguir e saber que chegaremos àquele patamar. Duvidam disso? Não duvidem. Não duvidemos. Então, enquanto isso, ali que eu vou ticando que de verdade é bom, vai estar muito voltado para a questão material. Mas eu vou separar só alguns ali que são mais difíceis assim de engolir como sendo realmente bom. Quais que vocês acham que é difícil de engolir como sendo bom? O inimigo, né? Quando fala ali, o inimigo é o único que traz um detalhezinho entre vírgulas ali, ó. O inimigo é, a seu turno, bom. É o único que traz assim um detalhezinho. Aí eu lembro que a Rosa, né, nossa amiga de Rosa, chamava os inimigos de adversários, não, de desafetos. Ela fala, não tenho inimigos, eu tenho desafetos. Ótimo. Depois ela evoluiu para professores. Agora ela chama os inimigos de professores. Então, porque eles têm muita nos ensinar de verdade. Porque o amigo, às vezes, tenta mascarar, né? Passa-se, faz aquele afaro, não fala exatamente a verdade, dá umas voltas assim. O inimigo não, ó, joga na nossa cara. O inimigo fala cada verdade, cada coisa que a gente, né? Às vezes tem que engolir meio a seco, mas lá no íntimo a gente acaba admitindo que tem pelo menos uma pontinha de razão. Mas como ele é inimigo, jamais eu vou concordar com ele. Então esses inimigos que a gente vem formando esses relacionamentos ao longo da nossa história, nós temos feito sim alguns inimigos aqui. Nós temos ainda, não podemos ser ingênuos a ponta, não tem inimigos. Eu preciso me esforçar para não ser inimiga de ninguém. Mas às vezes eu não posso evitar que o outro seja meu inimigo. Até no sábado a gente estava estudando sobre isso, eu falava de Saulo e de Paulo, quando falava, né, que Saulo perseguia era inimigo de Jesus porque ele não o conhecia. E que Jesus não era inimigo de Paulo porque sabia muito bem quem era Paulo. Então muitas vezes, né, a nossa condição de considerar o outro inimigo é simplesmente porque ele não pensa como nós. Algumas vezes, lá atrás, nas nossas experiências anteriores com aquele espírito, nós o prejudicamos de alguma forma e ele não nos perdoou. Por isso é muito complicado fazer uma separação exata entre quem é o culpado, quem é o inocente, quem está sendo a vítima, porque nesse momento nós podemos até estar no papel de vítima, mas em algum momento nós já podemos ter sido muito responsáveis, muito culpados pela condição que aquele irmão ali está. Quem faz literatura, quem lê a literatura mediúnica, que lê as reuniões mediúnicas, ou quem participa, né, de reuniões mediúnicas, tem oportunidade de estar muitas vezes diante disso. Às vezes um perseguidor, um obsessor, um inimigo ali, no trabalho mediúnico, vai revelar que de fato, naquele momento ele está até perseguindo, mas ele já foi uma vítima. Aquele que hoje está sendo visto como vítima, como perseguido, já foi um inimigo, uma voz implacável daquele outro irmão em experiências passadas.
Está escrito que é bom, mas vocês não acham que seja bom. A dor. Nossa Senhora, essa dor, não é? Ah, meu Deus. E Joana de Ângeles, através do Edivaldo Franco, fala para nós conversarmos com a dor, não é? Tudo bem, dor, você é minha companheira, né? Você está me acompanhando, então vamos conversar. O que você veio me ensinar? Qual é o seu papel aí nesse relacionamento? Não estou falando de nada fácil. E a dor também tem esse papel de dar um alerta. Tem até aqueles irmãos, que Guilherme talvez saiba melhor que essa explicação, aqueles irmãos que não sentem dor, não tem? Não sei se é uma doença, vacina, porque não sentem dor. E é um perigo danado, porque eles podem se queimar, podem se cortar, podem se machucar gravemente. E por não sentirem dor, eles podem estar com a vida correndo muito risco. E a dor é um aviso. E a dor está falando só, tem um detalhezinho aí que precisa ser tratado. A dor realmente é difícil falar que a dor é boa. Não fala agradável, ele fala boa no sentido da função que ela tem de alerta. Então, uma dorzinha de cabeça, né? Uma dor de mal encravada, dores maiores também. Mas acho que não tem dores maiores do que as dores morais. As dores morais, essas sim doem de verdade. E essas dores morais também vão nos alertando para que nós precisamos rever alguns conceitos, rever algumas atitudes. Então, por isso, a dor também é boa. Tem mais alguma coisa ali que vocês não estão engolindo que é bom, gente? Pobreza não é útil em vez de A ser boa? pobreza, né? Não é útil em vez de ser boa? Sim, né? A pobreza é boa. Dali a riqueza, as caridades, a pobreza é boa porque é parte da experiência. Porque, na verdade, tudo que nós possuímos de material é tudo emprestado, nada é nosso de fato. Então, passamos do espírito para chegar à perfeição, ele passa por diversas experiências. Passa pela experiência da pobreza, porque a pobreza ensina muitas coisas. E passa pela experiência da riqueza, que também ensina muitas coisas. Mas todas as duas, tanto a pobreza quanto a riqueza, elas trazem detalhezinhos ali, umas casquinhas de banana que nós precisamos, né? Quando estamos na condição de pobres, né? De mais pobres ainda, é difícil não se revoltar, né? Não ficar revoltado, não piorar o quadro. E quando estamos na experiência da riqueza, é difícil não se entregar aos excessos, do orgulho, da vaidade. Então, tanto na riqueza quanto na pobreza, tem lições que são lições de aperfeiçoamento. A verdade, como fala que tudo aquilo ali é bom, porque tudo isso é parte da nossa experiência, tudo isso é parte das lições que nós precisamos vivenciar como espíritos até chegarmos à perfeição. Então, ninguém falou da doença, alguém fala de doença também? Fala de saúde, fala de doença, né? É a dor que a gente liga à doença, né? Mas, ainda hoje, numa palestra que eu estava ouvindo, a doutora Dutra falou dessa questão que o doutor Paulo Frutuoso também fala, de que já viu, né, muitos doentes desencarnarem sadios. E já viu muitas pessoas fisicamente sadias, mas extremamente doentes. Doentes da alma. Então, ele já tem essa visão por já lidar, por ser médico, já lidar com a dor, com a doença, com a saúde. Mas o mais importante, né, é isso aqui. Resumindo, tudo é bom uma vez Cristo reine no coração. E andando nos detalhes aqui. Aqui ainda é do livro do Pedro de Camargo. Sempre nos sentimos incomodados e aflitos por qualquer influência externa, cumpre lembrar desde logo que tal estado de perturbação não vem de fora, mas de nosso interior. Então, nada que nos acontece tem o objetivo de nos causar dano, nem material e nem dano moral. Na verdade, tudo é ocasião de se melhorar, tudo é ocasião de se aprender. E nada de fora para dentro é o que é o ponto-chave.
João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Esse é João Batista. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai e tornou conhecido. Então, aí é João Batista falando de Jesus. Ele falava que ele batizava, mas que aquele, que vinha após ele, que Jesus, seu primo, que era mais novo que ele, aquela encarnação, João, não era digno nem de abotoar as sandálias, de tanta grandeza. Porque antes de João Batista, Jesus já existia. Para ser sincero, Jesus já existia e já era Espírito puro antes do planeta Terra ser o planeta Terra. Por isso que ele governa o planeta desde o princípio. A Terra nem era Terra ainda e Jesus já era Jesus. Então, quer dizer, é um patamar inimaginável para nós. É o alcance que tem esse Espírito, a responsabilidade que traz esse Espírito em si de pureza, para nós é ainda inimaginável. Só que os Espíritos dizem que é ele o guia e o modelo. Para além de guia, é o modelo. Chegaremos a ele. Chegaremos à condição dele, porque ele mesmo falou que o que ele fazia, nós poderíamos fazer e ainda mais. Hoje, não, para mim, estou personalidade Jane, hoje é impossível. Mas eu sei que vai acontecer. Pela graça, como é que a gente vai entender essa graça? Essa graça não é de graça não, tá, gente? Vamos de novo aqui, porque a graça não é de graça. A gente também confunde essa questão da graça. Quando fala Deus unigênito, está falando de Jesus. Quem quiser saber um pouco mais, vai lá no Facebook do Unidade de Caridade e assiste a palestra que a Mônica fez falando do unigênito. Acho que foi no começo de dezembro, se não me engano. A gente vai entender melhor ali. Porque como Jesus já é o Espírito puro, ele já recebe diretamente de Deus as ordens, a lei, compreende e pratica. Por isso, através de Jesus, nós conseguimos ver Deus. E em uma das passagens ele fala, quem me vê, vê ao Pai. Não que ele seja Deus, mas ele já espelha a vontade de Deus. Por isso ele fala, quem me vê, vê ao Pai. Então ainda o Evangelho de João, ele ainda fala, este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Ele já havia rumores de que viria, enviado para ele lá, e eles estavam já procurando. Perguntaram, então, quem é você? É Elias? Não sou, disse. É o profeta? Não, respondeu. Finalmente perguntaram, quem é você? Demos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que diz a respeito de você mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho para o Senhor. Então, ele não respondeu dele mesmo, mas usou as palavras do profeta Isaías, que sinal são sempre muito sábias, para dizer quem ele era. Eles estavam procurando a Jesus, eles não sabiam ainda que era Jesus. E é interessante, porque estou desde sábado ainda pensando no livro Paulo Estevão, e interessante que assim, as ideias vão se encontrando, os fatos vão surgindo, e também ali eles procuravam a verdade, perseguiam a verdade também. Então, quando aqui foram procurar João, queriam saber se ele era o enviado, se ele era quem ele era, se ele era Elias, se ele era o profeta, quem ele era, já que ele batizava. E o batismo que João fazia também não era simplesmente
mão de o mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Esse é o modelo. É onde está a graça, né? É onde através dele recebemos graça sobre graça. Então, com Jesus no coração, com essa fé, essa confiança, essa vontade de também segui-lo, é que nós vamos reconhecer que tudo é bom. Tudo faz parte de períodos, né? Chove, sol, noite, dia. Todas essas aparentes contradições são boas por serem importantes para o nosso aprendizado, para nós seguirmos adiante aí. Então, isso com Jesus, né? Intimamente, nós vamos entender muito mais sobre isso. Uma passagem também muito bonita, lá do livro Paulo Estevão, é quando Estevão já está quase desencarnando, e aí a Abigail, né, noiva de Paulo, é trazida para poder participar daquilo que para Saulo seria a glória dele, o primeiro triunfo dele, e ela reconhece que ali é Jezreel, que é seu irmão, ainda assim, sendo lapidado, chegando próximo à morte, mandado por Saulo, ele ainda fala para Abigail que Saulo deve ter muitas qualidades para Abigail ter escolhido como noiva. Então aí a gente vê a grandeza dessa alma. Tem até alguns estudos que falam assim que sem o Jezreel, né, não haveria Paulo. Então, quando ele, naquele momento extremo, ele ainda entrega Abigail a Saulo, porque se ela escolheu porque ele tinha as qualidades, aí então que Saulo não entende nada de nada. É aí mesmo que a cabeça, né? E acontece com a gente diariamente. Quando nós estamos com a nossa vontade, nossa cabeça voltada para a materialidade, nós ficamos assim totalmente embaralhados, sem conhecer, entender, sem compreender diversos fatos. Porque são fatos que ultrapassam a questão material, que vão sempre para além. O objetivo é para além da dor, vai para além da pobreza, vai para além da fome, vai para além da violência. Tudo transcende quando nós nos dispomos a enxergar espiritualmente tudo o que nos acontece, todos os fatos que nos acompanham. Estou falando de questões aqui que são cruciais e que ao mesmo tempo são grandes desafios para nós. Então, estamos incluindo a todos aí. Com Jesus, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre ergue hosanas ao Pai justamente na hora em que vai partir ao encontro do sacrifício supremo, recebendo a morte na cruz. No entanto, agradece a Deus pela oportunidade de completar com segurança seu apostolado na terra. Então, eu falo, né, que quando eu era criança, tinha, né, no dia lá, na crucificação de Jesus, na Semana Santa, era aquela peregrinação para o cinema. Uma vez eu contei isso lá na Instituição Espírita Emmanuel, que no lote 15 tinha cinema. Eu morava no lote 15, que é ali em Belfort Roxo. Então tinha cinema. Eu pensava, que isso? Tinha cinema? Ninguém? Porque lá o Emmanuel é bem perto, mais perto do lote 15 do que aqui, né? Ninguém tinha cinema assim, era Cine São Francisco. Meu pai levava a gente ao cinema. Aí, agora, aquela época tinha virado uma igreja. Hoje eu não sei, porque tem bastante tempo que eu não vou lá. Mas aí ninguém acreditou no lote 15 tinha cinema. Tinha sim, eu ia. Então, nessa época da simulação, nós íamos assistir, né, a Paixão de Cristo, tudo. Nossa, eu ficava, olha, eu estou ouvindo, hein? E alguém fazendo conta da minha idade, entendeu? Eu tentando fazer cálculo sobre a minha idade, eu sou precoce. Aí, nós íamos, e eu não me conformava, eu ficava assim, gente, como pode? Lá na cruz ele fala, perdoa, ele não sabe o que faz. Eu criança, nossa, aquele me chama indignado, como é que pode? Sofrendo tudo e lá ele fala isso. Mas eu criança era mais espontânea, né? Falava disso. Hoje eu ainda não compreendo.
é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos em sinal de agradecimento. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso consegue apagar o longo fogaréu da discórdia ou dissipar o cheiro de sombra. Por mais dura que seja a estrada, aprendamos a sorrir e a abençoar para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da vontade divina. Então, porque estamos numa crise tão grande que não consigo encontrar o motivo para ser grato. Aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 28. Não se deve considerar como sucesso ditosos apenas o que seja de grande importância, porque às vezes a gente está esperando uma grande missão. E às vezes a missão daquele dia é um sorriso. Às vezes está esperando um grande feito, um grande feito. E às vezes o grande feito foi ouvir alguém naquele dia ali. Foi não pronunciar uma palavra ofensiva. Foi evitar uma agressão. Às vezes aquele foi mal feito naquele dia ali. Mas a gente está esperando algo, né? Sensacionalista. Então, está lá no Evangelho. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para de preferência lembrar-se daquilo que o aflige. Aí voltamos lá e André Luiz. O mal não merece comentário em tempo algum. E a Bíblia nós ficamos, né? Tantas lamúrias, tantas reclamações, e não conseguimos perceber que o óbvio. Podemos estar falando, ao invés de falar para dar graça, a gente fala para reforçar as desgraças. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem nos havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que isso nos varreu da memória. E nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então, se a gente conseguisse registrar só por hoje, tenta registrar desde a hora que você abriu os olhos hoje até esse momento. Quantas graças, quantos benefícios, quantos auxílios. Nossa, foram tantos que nossa memória nem registra para a gente fazer ali um documentário disso. Então, nós devemos nos sentirmos humilhados por sermos tão ingratos. E aí conclui assim: basta para isso que dirijamos um pensamento atribuindo-lhe o benefício, sem que se faça mistério e interrompamos o nosso trabalho. Você não vai trabalhar não. Está fazendo o que está fazendo, mas tenta lembrar das benesses que recebeu. Não consistem os benefícios de Deus unicamente em coisas materiais. Devemos também agradecer as boas ideias, as felizes inspirações que recebemos, ao passo que o egoísta atribui tudo isso a seus méritos pessoais e o incrédulo ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Então, basta a gente pensar um pouquinho que a gente já vai conseguir receber várias graças que estamos recebendo. Nem todas são materiais. E de uma inspiração, né? Um alívio, um pensamento de alívio. Tudo isso, ao longo da vida, ao longo do dia, ao longo de algumas horas, fazem muita diferença. Aí, se a gente for muito egoísta, vai achar que tudo, não, eu mesmo que fiz isso. Não, eu me basto. Eu me basto. Nossa, como eu sou inteligente. Nossa, como eu tenho boas ideias. O império vai achar que foi tudo obra da cara. Não, por acaso isso vai acontecer. Tá? Mas aquele que tem fé vai render graças a Deus e aos bons espíritos. São desnecessárias para ser feito longas frases. Essa que é a parte boa. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede dá testemunho de um ato de reconhecimento e de humildade que nos granjeia a simpatia dos bons espíritos. Então, essa aqui é a prefácio, é aquela prece de ação de graças que por favor recebido. Porque lá no final, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma sequência de preces que são apropriadas para cada fase, né, para cada momento que a gente esteja passando. A ideia não é memorizar e repetir
agradecemos a nossa irmã Jane pelas reflexões dessa noite. Tão bom, né? A gente saber que nada que nos acontece é para o nosso mal, tudo a gente pode aproveitar, né? Tudo é para nos empurrar para frente, né? Nos auxiliar na nossa caminhada. Então vamos passar aos passos, né? E quem desejar uma passe, agora um bocadinho, após a prece a gente vai chamando aos poucos. Quem desejar já retornar aos seus lares, estejam à vontade. Então vamos reunir novamente os nossos pensamentos, nossas melhores vibrações e agradecer mais uma vez a Deus, mais uma vez agradecer também a Ti, Jesus, por tudo. Agradecermos por todos os momentos, pelas coisas boas, pelas coisas que pensamos que são más, que nos acontecem, mas pedimos, Senhor, que esteja sempre conosco em todos os momentos, nos envolvendo em vibrações de paz, de fé, de força, que possamos, Senhor, dessa forma, confiantes em Ti, confiantes em Deus, nosso Pai, que está sempre ao nosso lado, sempre nos protegendo, superar as nossas dificuldades que nos surgem no nosso dia a dia. E assim queremos pedir aos nossos irmãos que nesse momento passem por suas dificuldades, que cheguem, Senhor, essas mesmas vibrações a eles, que tenham fé, que tenham louvor, que fiquem firmes e equilibrados. Abençoa, Senhor, a todos nós. E assim queremos te pedir que possamos retornar aos nossos lares, envolvidos em tuas vibrações, sua proteção, nessas vibrações de amor que aqui sentimos. Fica conosco, Mestre amado, que nos guie, nos proteja, ilumine, Senhor, as nossas mentes e nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa